Duda, seja muito bem-vinda ao Conge Digital. É um prazer, uma honra muito grande estar trazendo você aqui para esse evento que está sendo tudo novo para a gente, né? Então, nós estamos reaprendendo de uma forma diferente, fazer coisas diferentes, mas mantendo a nossa missão, que é colaborar com um futuro melhor através da educação, através de conhecimento. Seja muito bem-vinda. Super obrigada, Tati. É um prazer enorme estar aqui com você. Né? Uma maior paixão que eu tenho na vida é desenvolver as pessoas, desenvolver as organizações, é compartilhar conhecimento, é o aprender, desaprender. Então, é muito legal estar aqui, poder compartilhar esse momento com você. Legal. Duda, para a gente poder começar, eu gostaria que você se apresentasse para a galera, para eles poderem já começar a te seguir nas redes sociais, né? Começar a fazer um vídeo de perguntas. Vamos lá. Tal, aí. Vamos lá compartilhar para a gente começar o nosso papo. Bom, hoje a gente vai conversar sobre um tema muito legal que chama lideração, né? Essa liderança em ação, né? Vamos falar um pouquinho sobre adaptação, conexão e gestão em tempos de transformação e vou me apresentar. Quem é a Duda, né? Bom, meu nome é Maria Eduarda, mas a gente se conhece aí como eu me conheço como a Duda, né? Eu sou a mãe do Eduardo, né? Que é a maior preciosidade da minha vida. Sou baiana, estou aqui em São Paulo há bastante tempo, né? Estou atuando agora como consultora, então eu acabei de fundar a Duda Ideias, né? Que eu acredito que a gente pode estar inovando e compartilhando nossas ideias para junto construir uma solução. Sou sócia também da Sob Demanda, é uma outra consultoria junto com um grande parceiro, Natal, que esse parceiro foi que construímos esse conteúdo juntos, uma pessoa bastante especial, que é o Santiago Morales. E tenho 25 anos de trajetória e apaixonada pelo que eu faço. Né? Acho que se fosse perguntar quem é a Duda, eu sou uma apaixonada pelo aquilo que eu faço, Tati. Passei a ter uma carreira de executiva em grandes organizações, como Embraer, Brasil Telecom, Santander, tive uma experiência na área pública, fui diretora de RH do Governo do Estado de Santa Catarina, comecei minha carreira lá atrás no SARA, que é uma rede de hospitais, também é um projeto lindo. Depois, minha última trajetória como executiva, eu trabalhei na DM9-DDB, né, com 10 anos aí trabalhando na publicidade, com um grande mestre que é o Nizam Gorais e outros tantos publicitários, uma experiência muito legal, como vice-presidente de RH, e recentemente mudei de lado, fui para a Nexialista, que é uma consultoria de aprendizagem, onde também teve bastante aprendizado sobre essa parte de educação. Sou administradora, né, tenho MBA aí pela USP em RH, fiz especialização, pós-graduação em gestão de carreira e sucessão pela USP, planejamento estratégico de RH e, por último, a especialização em gestão estratégica de negócios, no INSPER. Me considero uma pessoa super com sede de aprender e desaprender, né? Então, venho aí participando, tenho o maior prazer em compartilhar artigos. Sou membro do grupo de RH do G3, que é um grupo de pessoas muito especiais, muito sêniores, executivos muito sêniores de São Paulo, onde o nosso propósito também é esse compartilhar. Então, essa é a Duda, Tati. O maior prazer de estar aqui com você. Em resumo, né, o seu currículo é possivelmente, né, a meta de grande parte dos congressistas do Conge deste ano, né, do evento. Quem você quer ser quando crescer? Como a Duda. Imagina, né? Já tive milhões de oportunidades aí pelas organizações que eu passei de estar formando sucessores, é uma delícia isso, e se eu pudesse, né, começar esse bate-papo falando dessa trajetória, é você ter paixão e comprometimento pelaquilo que você faz. Muito bem, muito bem. Vamos falar então sobre liderança. Duda, como que você, né, tem percebido, tem visto esse novo contexto emergindo aí, né, nas organizações e que tipo de profissionais, de líderes essas organizações estão necessitando, estão precisando neste momento? Combinado, vamos lá. O que a gente vai conversar sobre hoje, tá? Eu fiz só uma agenda só para a gente se situar, para você continuar com a gente todo o tempo. Então, é a respeito de como é que essa humanidade vai sobreviver diante de todas essas epidemias que teve no mundo e diante dessa, o que fazer nessa crise, que sentimentos são esses, qual é o papel da liderança diante dessa mudança, né? Que sentimentos que os líderes têm que saber lidar
com inteligência emocional, essa gestão da emocionalidade, como é importante, principais premissas e ferramentas, vamos falar sobre a confiança, que é muito importante, vamos dar uma palhazinha, né, falando do quanto que é legal a gente conhecer da neurociência, o quanto que isso pode ajudar a liderança, e vamos trazer um conceito aí de liderança adaptativa. Começando, esse primeiro slide é a gente pensar assim, os 4 principais riscos existenciais que os especialistas têm estudado, né, como a guerra nuclear, avanço da inteligência artificial, a crise climática e as ameaças biológicas. Como é que esses riscos, como é que a gente convive com esses riscos, né? É fundamental, Tati, precisa ter uma consciência de um aspecto global. Então, a gente só sai desses riscos tendo a cooperação internacional para saber lidar. Então, a gente tem que partir do princípio que acabou essa história de quem controla o mundo, né? Quem controla o mundo somos nós que fazemos esse mundo ser o que ele é. Então, a gente precisa ter essa visão global cada vez mais, e isso eu acho que está acontecendo, tá? Dentro dessas, só para a gente ter uma leitura do que já aconteceu em termos de epidemia, a gente começa a ir lá na peste antonina, até passando por todas essas epidemias que teve no mundo, né? Esse slide traz, de repente a gente não conhece o tanto de coisas trágicas que já aconteceram, né? Como a peste negra, que foi algo, né, muito pesado, a varíola, que é tão presente, veja quanto tempo atrás isso aconteceu, né? E quantas mortes que geraram, e a gente não acredita que a varíola matou 56 milhões de pessoas no mundo, né? Então, todas essas, a febre amarela, 150 mil pessoas no mundo, e na verdade, o Brasil foi, a maioria da febre amarela foi no Brasil. Então, é importante que a gente tenha essa consciência de que nós estamos, sim, vivendo, né, uma epidemia, talvez a que seja a maior, mas que já aconteceram isso em outras épocas, né? Hoje, já o número de mortes já está passando aí de 250 mil, né, de pessoas no mundo, mas a gente precisa ter essa consciência e ter esse olhar do que já aconteceu, né? Porque são 3 bilhões de vítimas que já foram afetadas por essas epidemias, né? E como é que a gente está lidando com essas epidemias, né, Tati? No sentido de, vocês precisam pensar que, sim, as epidemias surgiram inovações e muitas mudanças na ciência, né? Ou seja, todas essas vacinas, evoluções na medicina, evoluções de medicamentos, o quanto que surgiu isso pós essas epidemias. A tecnologia, a inovação em si. Mas será que, né, fica a pergunta, que os líderes, as empresas, as pessoas que passaram por essa transformação, será que houve esse amadurecimento interno, genuíno? Mudou a forma de lidar com as pessoas, essas epidemias? É sobre isso que a gente vai conversar e se aprofundar um pouquinho. O Churchill fala, né, nunca desperdice uma crise, né? E por que ele fala isso? Porque é importante a gente imaginar que é um momento de oportunidade, e essa oportunidade é que a gente não pode desperdiçar, né? O que a gente tem que fazer na crise, né? E o que já foi feito? Aconteceu já negócios de sucesso que surgiram no meio do caos, né? Aí na Segunda Guerra Mundial veio a Vespa, a Fanta, coisa que a gente nem imagina que sempre acontece pós-crise. Na crise do café veio o Nescafé, na pós-crise de 2008 veio os novos serviços inovadores como Uber, Airbnb, só que só isso não traz uma transformação do que a gente acredita, né? E, de fato, hoje, se a gente pudesse dar um exemplo, né, a gente sempre falou aí de mundo VUCA, volátil, incerto, ambíguo e complexo, mas é, de fato, um momento que a gente está passando. E como é que esses líderes estão hoje, né? Eles estão vivendo muita mudança de paradigmas, todo o tempo mudando. Eles acordaram líderes diante de um cenário extremamente adverso e complexo. Então, eles tiveram que aprender a usar a tecnologia,
E o medo de errar. Você já pensou que é tão forte esse momento, que é o seu nome, que você era líder naquele momento que aconteceu a crise. Então, traz uma identidade, né, com essa complexidade de você assinar todas as decisões que precisam ser tomadas. Então, isso é importante que todo esse nosso público de RH, de pessoas que pensam em gestão de pessoas, entendam o que esse líder está passando por dentro, né? O que esse líder ele está lidando com esse momento atual. E para isso ele precisa mudar seus valores, né? E entender que liderança é uma escolha e que essa atuação dele tem que ser algo genuíno. Não adianta ele se forçar a fazer um papel. Acabou o momento de líderes terem que fazer um papel, né? Então é importante a gente pensar. Duda, nesse momento atual, né, como você trouxe as informações relacionadas a como que isso está acontecendo dentro do mindset dessa liderança que assume esse protagonismo de resolver uma situação que até então ele não sabia, né, a gente nunca tinha passado por isso, ou pelo menos nessa nossa geração, a gente não tinha passado por isso, e os momentos, né, ou as rodas que o RH pode provocar de conversas com esses líderes para compreender quais estão sendo os medos, os anseios, as percepções deles nesse momento, acho que tem sido algo importantíssimo para a gente também ajudar o líder e atenuar as emoções negativas neste momento para que realmente ele possa conduzir as suas equipes e as nossas empresas para performances melhores, mas hoje numa perspectiva também humanizada, né? A gente não fala mais só de performance, a gente também fala de humanização. E também não fala só de humanização, porque a gente precisa de performance. Então, tá uma dualidade assim na cabeça do líder, acredito, o tempo todo, né? Perfeito, Tati. E é muito nesse sentido que eu fico sempre pensando, a gente sempre como RH tentou, né, eu com uma carreira aí bem consolidada, tentou ser estratégico, ser parceiro dos negócios, todos esses jargões que a gente utilizava. E chegou um momento, de fato, de você fazer acontecer, né, que é esse apoio, essa colaboração com essa liderança, né, o saber ouvir. Só que para isso tem que ter um espaço de confiança, tem que ter um espaço de valores em comum, discutir também adversidades. Então, no decorrer nessa fala de hoje, que eu quero compartilhar com vocês, é no sentido de o que está por trás dessa liderança, que sentimento é esse e como o RH pode trazer ideias, provocações para que ele consiga ser um grande agente de mudança. Né? Porque em função, né, toda essa crise social, econômica, política, humana, é uma crise que tem um ecossistema por trás. O líder precisa ser um agente de mudança, né? E é nesse sentido que a gente também vai transcorrer o que é ser esse agente de mudança. Porque a gente, além de ser agente de mudança, você tem que identificar dentro do seu time outros agentes de mudança, porque isso gera uma mola propulsora, né? E ser agente de mudança é ser catalisador, que propõe essas engrenagens em movimento, cumprindo, né, no sentido de tomar decisões muito importantes, que é identificar esses outros agentes, é motivar as pessoas a mudar, a aceitarem a mudança, que não é fácil, e traduzir intenções em ações. Não dá para ficar só na fala, você tem que trazer para a atitude, né? E isso é muito importante no processo da inovação e desse novo contexto. Os agentes de mudança, eles têm um poder enorme das ideias e de respeito pelas diferenças, né? E a gente precisa trazer esse papel de agente de mudança para a liderança. O RH precisa contribuir para que eles sejam, e os próprios líderes entre si, né, provocando essas reflexões entre eles, para eles se transformarem nesse papel tão importante, né? Esse papel, Tati, é muito interessante, porque nós somos diferentes, nós temos estilos diferentes, e diante de uma mudança, além de termos atitudes diferentes, nós temos sentimentos diferentes, né? E que estilos são esses, né? Eu trouxe 3 estilos que você pode se identificar com cada um, né? Mas ao mesmo tempo você pode ter em determinados momentos diferentes, você pode ter todos os estilos ou um estilo só pode pesar. E o líder tem que ter esse olhar pela individualização.
né? Que momento que está o meu colaborador? Que momento que está o meu time? Né? Então, por exemplo, um perfil conservador é aquele que, ok, eu estou na mudança, mas quando algo voltar ao suposto normal, esse novo normal, ele quer a estrutura anterior, porque ele tem dentro dele consolidado as premissas tradicionais. Ele é o tipo da pessoa que ele gosta de previsibilidade, ele gosta de saber aonde isso vai dar. Imagina a dificuldade que um perfil desse está lidando com esse momento. Eles são cautelosos, mas são inflexíveis, né? Eles são apegados à tradição. E os pragmáticos, né? Eles parecem práticos, vamos, tá tudo certo, eu concordo, mas também gostam de ter o resultado ali, de onde isso vai chegar, onde essa mudança vai chegar. Né? Eles têm a capacidade muito de mobilização, e isso é muito legal em relação ao trabalho em equipe. E os deflagradores? Diante da mudança, eles são aqueles que são mais heterodoxos, espontâneos, eles já vêm desafiando os status quo, antes mesmo de que contextos ambíguos e adversos como esse aconteçam. Então, provavelmente, eles são aqueles que sempre estão questionando as premissas, eles gostam de correr o risco, né? Passam aí uma impressão de visionário. Então, eu te pergunto, Tati, como é que você se percebe? Como é que as pessoas se percebem? Somos conservadores, somos pragmáticos, somos deflagradores ou somos isso tudo? O que você acha? E quanto te ouvindo falar e compreendendo um pouco mais desses perfis, principalmente frente a essa situação toda que a gente está passando, eu consigo olhar, por exemplo, para dentro da minha organização e perceber que eu tenho líderes com diferentes estilos, fazendo parte de uma mesma cultura. Então, existem aqueles que, ok, mudaram, mas a mensagem final das conversas quase sempre não vejo a hora que volte tudo ao normal. Existem aqueles, né, os mais pragmáticos que estão dispostos a realmente inovar, mas que estão com uma visão para resultado muito, muito firme, né, muito propositada. E existem os deflagradores que, na verdade, já estavam buscando essas mudanças antes dessa, né, já estavam desafiando a estrutura organizacional muito antes de tudo isso acontecer, né? E o desafio está sendo justamente conduzir, né, para uma mesma cultura, respeitando, né, todos esses estilos em prol a um bem maior que a instituição como um todo, né? Muito interessante. É verdade. Muito interessante. E ter essa sensibilidade de perceber isso é muito importante, né? Porque também, além de estilos diferentes, essas pessoas têm sentimentos de acordo com a fase que a mudança está. Né? Então a gente percebe assim, e o líder tem um papel de lidar com esse sentimento, né? E aí a gente trouxe, por exemplo, no momento de choque, quando a gente soube que aconteceu a crise, né? O líder precisa, ou essa crise, ou qualquer outra mudança que vai acontecer, agora a gente vai passar por uma transformação, né? No momento que a gente sai dessa crise do auge, a gente vai passar por uma transformação. Então, o que é o papel do líder? Né? É o saber ouvir, né? Outro sentimento é aquele da negação defensiva. Não, comigo não vai acontecer, com minha família não vai acontecer, não é tão sério assim. Então, a gente passa, né, por essa negação. E o líder aí está na hora dele chegar junto, trazer os ganhos, quais são as perdas, quais são os ganhos, reforçar o espírito de time. Né? E esse sentimento também vem de reconhecimento. Então, tá bom, entendi, vai haver uma mudança, vou precisar me transformar, tem uma transformação aí que já está acontecendo, já aconteceu, na verdade, e você precisa fortalecer esse agir diferente, né? Fortalecer o vínculo de confiança para que aí a produção, a alta performance aconteça, né? E o momento da aceitação e adaptação, né? Então, tá bom, já aceitei, é muito grave, é sério. E aí é importante que cada líder, né, eu trouxe aqui, que eu gosto muito do Ken Blanchard, quando ele fala da liderança situacional, muito dentro do ponto de vista de analisar o contexto, analisar o indivíduo, analisar a experiência que ele teve, a motivação que ele tem,
né? Quando o Ken Blanchard fala da liderança funcional, de você olhar o contexto e olhar a maturidade, olhar todo esse cenário do estilo, de como você precisa se comunicar para mobilizar resultado, é fundamental durante esse processo, que é a individualização, que cada um tem um momento, os sentimentos podem acontecer todos ao mesmo tempo, e o líder tem que ter esse olhar, né, de compaixão, de empatia, da individualização. É muita coisa, né, Tati? Então, diante dessa mudança inesperada, como é que o líder fica com todas essas interrogações, né? De fato, é muita coisa, mas a gente precisa pensar, vamos continuar sendo conservadores? Vamos ser pragmáticos? E todo esse aspecto humano que está acontecendo nessa mudança, como é que fica, né? Vamos ser, então, deflagradores, né? Temos que nos tornar agentes de mudança, temos que olhar e estimular no outro sermos agentes de mudança. O RH tem que ser um super agente de mudança para conseguir provocar os líderes nesse papel. E aí eu trago esse desenho, né? De que líder é este? Aí eu queria te ouvir, Tati. Isso é uma forma lúdica, né, da gente trazer aí um perfil de uma liderança, ou de que esse líder tem que ter. O que você vê nesse líder? Eu vejo que esse líder, ele tem várias ferramentas diferentes, ele está preparado para N situações. Gosto, né, de falar muito do líder que tem o cinto do Batman, né? De lá sai tudo quanto é coisa de dentro do cinto do Batman. Acho que esse líder aí é um tipo líder cinto do Batman aí, que tem tá preparado para um monte de coisa aí. É verdade. O líder, assim, a gente trouxe essa figura no sentido de que ele tem que ter repertório, tem que conhecer de tudo um pouco, porque cada um é cada um e vai trazer uma linguagem diferente, então ele tem que entender essas linguagens diferentes, ele tem que saber se abduzir, relaxar, ouvir o coração, né? O processo do autoconhecimento, dele entender, ele tem que se permitir a se vulnerabilizar, ao mesmo tempo ele tem que ter aí uma lupa, de um olhar sistêmico, ele tem que ter uma bússola de saber para onde ele está indo, saber para onde ele está levando essa equipe, ele tem que ter âncoras para que ele, né, valores, para que ele se firme, se sinta mais forte para conduzir todo esse processo, tem que estar ali com o pé no chão, né, ao mesmo tempo. Então, esse papel, eu queria que vocês pensassem nesse desenho, o que será que eu estou precisando me desenvolver, ou precisando fazer mais? Né? E aí, pensando no RH, o que o RH pode, olhando esse desenho, e provocar sua liderança do que está faltando. Mas o segredo maior disso tudo, também não adianta ter todas essas ferramentas se isso não for algo genuíno. Então, que vem do coração, da alma, da vontade de servir, da vontade de ser exemplo. Então, fica aí essa provocação no sentido de que tipo de líder, né, que eu estou sendo, que tipo de líder que eu preciso ser. As ferramentas, como eu coloquei, de ser genuíno, de não ter medo de mostrar vulnerabilidade, apostar no autoconhecimento, foco nas pessoas, a gestão colaborativa, porque você tem, né, um time, uma diversidade de estilos muito grande, precisa de ter uma comunicação muito forte de mão dupla, né? Tem que ser a via de mão dupla. O saber ouvir é muito importante. Nesse momento de gestão de emocionalidades, a inteligência emocional ganha uma relevância muito grande. E ter inteligência emocional não é fácil, né? Não é fácil, mas é preciso. Então, ter esse autocuidado é importante, né? E esse autocuidado, quando você começa a ter esse autocuidado, você começa a enxergar o indivíduo como único, especial, né? Isso é inteligência emocional, né? O Goleman fala que 70% da capacidade da liderança vem de habilidades dessas interações. Então, um bom líder, uma boa ação de liderança, uma boa forma de liderar, é quando você equilibra a assertividade e a humanidade nos momentos corretos e adequados. Esse equilíbrio que é importante. Um outro aspecto que é muito legal da gente pensar sempre, né, e o RH provocar a liderança o que motiva esse líder? Né? O que move esse líder? Né? O que ele acredita? No que estamos acreditando? O que precisamos entregar? Que resultado é esse? Né? Que comportamento que estamos tendo? Como é que a gente está se comprometendo com
com aquilo que a gente acredita. Quais são essas aspirações? Onde queremos chegar? Então, provocar essa marca na liderança é um exercício muito legal, que é importante, porque a gente entra no automático e isso a gente termina perdendo. Então, é legal observar isso. Vamos trazer mais premissas de liderança, né? O líder é alguém que possui parceiros. Ele precisa entender que ele não está sozinho e que ele não é sozinho. Então, existe a vulnerabilidade, existe o seu sentimento, mas ele não está sozinho. Popularidade não é liderança, a gente já sabe disso, né? O resultado com foco em pessoas, sim, é liderança, né? Por meio das pessoas, isso é liderança. Os líderes servem de exemplo. E às vezes se torna pesado ser exemplo, mas quando é algo genuíno, quando tem o walk the talk, que é uma palavra muito forte, de que aquele líder que faz o que fala, isso se torna tão natural, tão verdadeiro, que traz, né, a confiança na liderança. Liderança significa de você muito de dizer o que você precisa, né? Que é essa relação de troca, né? É o ser, é o respeitar, é o acreditar. Não tem mais espaços, né? Acredito que todos vocês estejam aí nos ouvindo no sentido de que não tem mais espaço para falsos líderes. Aqueles que têm um linguajar, muitas vezes, né, bonito, que tem palavras, né, muito fortes, que tem um conhecimento. O líder ele tem que ser verdadeiro, né? Isso é uma premissa de liderança importante. Exercendo isso, começa a nascer algo muito forte. E esse algo muito forte é a base de tudo, é a confiança. Confiança é a base de qualquer relacionamento, principalmente de um relacionamento entre líder e liderado. O RH conquistar essa confiança também da liderança é muito importante. Então, o RH também tem que ser muito genuíno, né? Muito transformador. A confiança, ela é tão a base de tudo, que ela é a base para se ter um resultado. Porque com a confiança você consegue gerar conflito, a competência de gestão de conflito é muito importante. É muito importante no intuito de dali sair algo positivo, que é o comprometimento, que é ter a responsabilidade pelas suas atividades e gerar esses resultados maravilhosos que todos nós conseguimos gerar quando a gente faz algo com comprometimento. Então, a confiança com certeza, um segredo de sucesso, né? O que te faz, hein, Tati, confiar em alguém? O que não te faz não confiar? Como você se sente quando você confia em alguém? O que vem dentro de você quando você confia? Acho que, partindo das premissas das perguntas na ordem, né, o que me faz confiar em alguém é quando eu consigo perceber que ele é aquilo que ele pratica, que o que ele vive, os resultados que ele tem dependeram, né, foram gerados exclusivamente por ele. Eu tenho muito forte essa questão da referência. Eu tenho muita dificuldade em seguir um líder que fala sobre coisas, mas o resultado na vida dele é diferente daquilo que ele fala, né? Então a prática é diferente do discurso. Eu, Tati, tenho bastante dificuldade de confiar em alguém assim. O que me faz confiar na pessoa é quando eu olho, né? Eu gosto muito de olhar para os resultados dela, Duda. Eu gosto muito de olhar para a vida dela. Então, quando eu tenho pessoas que eu brinco, né? Eu falo assim, eu quero ser assim quando crescer, eu quero ter essa vida, mas não é naquela questão, né, ruim da cobiça. É assim, eu quero ter essa vida porque essa vida que você vive faz muito sentido para mim. Isso me faz confiar totalmente nesta pessoa. E quando eu confio totalmente nela, nossa, eu tô aberta para qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de orientação, de crítica, de ensinamento, fico mais atenta, né, me vejo querendo compreender mais, me vejo mais curiosa, né, então eu acabo me ligando muito a essa pessoa quando eu me sinto, né, quando eu sinto confiança nela. Eu adoro ter pessoas
do lado que me é um outro clima, né? É um outro ambiente. É um ambiente que propicia, né, que tudo flua de uma forma muito inteligente e muito fácil, muito tranquilo, né? Paul Zak trouxe uma informação, né, que quando você trabalha em organizações, em ambientes extremamente confiáveis, você tem 74% de menos problemas com estresse, você tem 106% de mais energia para fazer acontecer, são 50% mais produtivas. Olha que interessante, que forte isso. Quer dizer, olha a importância de você construir essa confiança. Os líderes precisam entender isso. E que falta 13% a menos motivo de doença, né? Contam com 76% de mais conexões interpessoais e tem 29% de maior satisfação, de maior felicidade. Então, um grande início aí é você ter essa confiança. Sem confiança, as pessoas não se entregam, não se comprometem, né? Isso é fato. E o que acontece quando falta essa confiança, né? Tem o trabalho desnecessário, muito mais trabalho desnecessário, tem o menor empowerment dos envolvidos, a quantidade de sonegação de informação é muito maior e com isso gera o controle muito maior e esse controle gera infelicidade, um distanciamento, resultado insatisfatório. Então, de fato, essa falta de confiança é algo que precisa ser analisado. Os líderes precisam analisar até que ponto que você tem isso dentro da sua equipe, né? Agora a gente vai puxar um pouquinho sobre a complexidade dos sentimentos, né, Tati? Além da confiança, é fundamental a gente entender que essa mudança tem perdas. E quando você tem a compaixão, o respeito, você entender esses sentimentos de impotência que todos nós estamos tendo, e às vezes sentimentos de descontrole, né, de colocar aquilo para fora, tem dias que a gente não está bem. Então é importante a liderança clarear essas perdas e ganhos e ser otimista. Nunca é tão importante, nunca foi tão importante esse espírito de otimista. E é difícil ser otimista diante da realidade do que a gente está vendo. Só que o líder precisa ter essa responsabilidade e esse comprometimento, né? Você tem que correr ou lutar contra esse espiral descendente de emoções. Então, quem nunca teve, né? Frustração, e agora mesmo, estresse, sobrecarga de trabalho, nunca trabalhamos tanto de forma digital, culpas, estamos fazendo melhor, raiva, ódio, insegurança, é um medo de uma impotência, só que a gente tem que lutar contra isso, né? A gente tem que reforçar e explorar cada vez mais as emoções positivas, né? Esse espiral ascendente de satisfação, de otimismo, de expectativa positiva, de entusiasmo, de conhecimento, de apreciação, de liberdade. A gente precisa acreditar cada vez mais nessas emoções positivas. E o Nietzsche, né? O Nietzsche fala uma coisa muito legal quando ele traz o conceito de aquele que tem um porquê para viver, ele pode enfrentar quase todos os comos. Que porquê é esse, né? O que é isso, né? Nada mais é do que todas essas premissas que a gente viu, essas emoções positivas, de construirmos um propósito, né? A gente foi muito feliz nessa frase. A neurociência traz um conceito que ajuda a tudo isso, né? Estou longe, né? Eu tenho uma grande admiradora aí, a doutora Carla Tiepo, a doutora Marina, tenho várias neurocientistas que estão fazendo trabalhos muito lindos. Mas é legal, eu aconselho muito o pessoal a começar a estudar mais um pouco do que essa neurociência traz, né? O entendimento da neurociência traz. Ela pode nos ajudar muito a criar uma cultura organizacional resiliente, reter talentos, promover a honestidade, prevenir essa fadiga, né? Ela pode ajudar muitos líderes a serem mais resilientes, né? E diminuir um pouco esse estresse e essa da adversidade do que estão passando. Como é que ela pode, né, ajudar? Trazer esses líderes para serem mais resilientes. Os líderes resilientes, eles trazem a tomada de decisão mais concisa, né? E isso muda a cultura. Trazer uma cultura
para uma cultura resiliente é o cerne da questão, né? E desenvolver a resiliência nesses líderes, você desenvolve automaticamente resiliência no time, né? Práticas de liderança resiliente servem de catalisadores que inspiram, né? Isso pode ajudar muito nessa retomada. É importante a gente conhecer todos esses pontos. O que a neurociência traz, né? Que é interessante e são informações que é importante a gente pensar. Esses estudos mostram, e esses estudos foi todo baseado, a Harvard Business Review trouxe essa pesquisa, né, e do Dr. George Evelyn, né, eu sempre não quero esquecer o sobrenome dele. Ele trouxe o seguinte, que os estudos mostram que o cérebro nosso, olha que interessante, é naturalmente negativo. Então, o que ele codifica primeiro quando você tem uma experiência? Primeiro, em 1 minuto, ele codifica as experiências negativas, né? E, na verdade, 1 segundo. E para codificar experiências positivas, são 10 segundos. Então, ele tem a tendência de ser negativo. O cérebro ele tem a tendência de experimentar, ver sempre o lado, né, por isso que tem um lado negativo, então por isso que tem muito essa importância do mindfulness, de você focar no positivo, focar no otimismo. Isso gera resiliência, isso gera força, né? Ele é também muito preguiçoso, né? É engraçado isso, que o cérebro é preguiçoso por natureza. Então, o que o líder precisa lidar? Que essa naturalidade de a gente querer tudo pronto, de querer trabalhar às vezes, no impulso, gera uma tomada de decisão com incertezas. A gente não se aprofunda. E o que acontece, né, com a falta de informação? Quando a gente não tem informação, por isso é tão importante a comunicação, o cérebro faz suposições. Ele começa a criar. Ele cria as verdades, né? E, consequentemente, quando ele começa a criar as verdades, ele está programado para se preocupar. E isso gera ansiedade, gera estresse. Então, a importância da gente ter informações claras, concisas, né? Está tudo muito alinhado, né? O cérebro funciona por associações. Ele vai pegando ali. Então, a importância de, nesse momento, o líder trazer o sentimento de pertencimento, de integração, né? Para que a gente possa tomar uma melhor decisão, né? E é também natural de que ele precisa de previsibilidade. Ele sempre gosta de saber o que vai acontecer. Por isso, esse alinhamento de expectativas entre o líder e o liderado é algo que precisamos cada vez mais reforçar. O RH tem um papel muito importante de passar para a liderança esses estudos, né, de como o cérebro funciona, porque a gente pode ajudá-los de como, em cada situação, né, trazer uma experiência nova, de trazer informação, de trazer essas certezas, de estar muito bem alinhado. O Stephen Palmer fala, né, essa frase, onde as organizações que primeiro se desenvolverem sua capacidade de coletar, armazenar, aplicar e enriquecer dados de alguma forma para melhorar a performance e o bem-estar, serão esses líderes estratégicos do futuro. Então, é interessante quando a gente lida com essas informações da neurociência. Você já tinha ouvido sobre como o cérebro funciona, Tati? Isso é interessante, né? De como a gente tem essa tendência, de como que a gente pode desconstruir através das nossas atitudes, e uma atitude otimista. Eu acredito que o avanço da neurociência, Duda, ela tem feito por nós, recursos humanos, por nós líderes, né, profissionais de uma forma geral, ter um pouco mais consciência sobre a naturalidade da nossa mente. Porque até então a gente trabalhava com muitos pressupostos, né? Pressupomos que isso pode ser aquilo, que aquilo pode ser o outro, mas a gente não tinha verdadeiramente afirmações. Então, quando a gente traz dados como esse que você trouxe, comprovados, né, cientificamente comprovados, a gente começa a aceitar de uma forma mais natural que sim, a nossa mente foi feita, né, foi criada para algumas situações que vão ter mais facilidades e para outras situações que vão ter menos facilidades, e dessa forma a gente para um pouco com aquela famosa culpa, né?
Eu me sinto Perfeito. culpado porque eu estou olhando a parte negativa ao invés da positiva. Mas aí quando você vem com um dado e fala assim, tá tudo bem com você, né? A neurociência já comprovou que é natural, né? Você precisa de 1 segundo para a parte negativa e até 10 para a parte positiva. Então, vamos precisar percorrer até os 10 para chegar à parte positiva para você, porque é a natureza da sua consciência, né? Então, acho que... Exatamente. E acolher isso, né? Isso é muito legal. Exato. Acho que tem sido algo fantástico que nós estamos podendo vivenciar nesse momento com a evolução da neurociência. Perfeito. Estudando tudo isso, né, o que a gente pode concluir, né, Tati? Eu fiquei pensando que tem tanto estilo de liderança, e na verdade o ideal é utilizarmos todos os estilos de acordo com a situação, a gente já sabe disso. Mas tem um conceito tão interessante de liderança adaptativa que eu acho que é o que mais se adequa para esse momento, né, de um ambiente tão complexo. E esse conceito traz um modus operandi do líder, por exemplo, né? Ele precisa pensar e olhar de cima esse processo. Ele tem que ter essa capacidade da análise do todo, né, o que está por trás, né? Se pudesse pegar uma frase aí para exemplificar esse estilo da liderança adaptativa, é o que está por trás desse problema. Deixa eu entender, deixa eu mergulhar, não ficar só na ponta do iceberg, né? A gente precisa aprofundar um pouquinho. E para isso ele precisa ter uma capacidade analítica, orientação estratégica, precisa ter a visão do time, afinal de contas ele não faz nada sozinho, precisa ter uma responsabilidade compartilhada. E quando é que ela melhor funciona, né? Com certeza vai melhor funcionar no desenvolvimento da equipe de alta performance. O charme dessa liderança adaptativa, né, se a gente pudesse mergulhar, é a forma de ver o problema, né? Quando a gente olha um problema técnico, ele se identifica no início, começa o problema e o fim dele. A dificuldade é sempre entender no início. O propósito é resolver o problema, o conflito. Quer resolver. Você fica ali na ponta. Olhar o problema de forma adaptativa, você vai se identificar, ter aquela empatia com o problema no início. Você percebe que você tem milhões de caminhos diferentes para resolver. O fim você não sabe, né? Que é muito o problema que a gente está passando agora, né? Isso envolve a dificuldade da escolha da decisão, mas você tem que ir atrás, você tem que mergulhar. E envolve um olhar diferente, que é a reflexão de valores, né? Então, o propósito é trazer tudo que está em volta, por trás disso, para você clarear isso, para você conseguir tomar uma decisão de resolver esse problema. Então, fazer uma leitura de um problema, encarar um problema técnico e transformá-lo num problema adaptativo, da forma de você olhar esse problema, é uma grande dica para esse momento que a gente está passando. Eu fui perguntar para um sobrinho que está estudando fora, até, e ele é super jovem, tem 18 anos, o que seria esse líder? Depois de tudo isso, o que seria esse líder novo do futuro? Né? Que vê esse líder que seja capaz de encarar esse novo normal, né? Que com tantas especificidades, ao mesmo tempo, cada vez muito mais genuíno e mais humano. E ele me respondeu uma coisa muito interessante, né? O líder, ele tem que ser um facilitador de conhecimento na era da informação. Olha que incrível! O líder tem que fazer essa curadoria, né? E o RH tem esse papel também, de simplificar o conhecimento, entender o básico de ser humano, de respeito, de humildade, né? Não é mais aquele líder que tem que ter um número de títulos, de informações, experiências. Não, ele tem que entender do ser humano, né? Ele tem que enfatizar o valor da doação, né, do conhecimento, transformar positivamente a ideia do trabalho, do dinheiro, da saúde física e mental, né? É mostrar a importância da felicidade no dia a dia. Então, o líder mostrar isso, o líder ser provocador da importância dessa felicidade, que é no caminho, é no processo. Olha que incrível como essa geração está enxergando esse novo líder, né? Foi muito gostoso ter esse tipo de informação. E finalizando, queria trazer essas 10 principais reflexões do que a gente conversou, né? E que isso fique, que isso se torne prática, que é o walk the talk.
A confiança é a base de tudo. Uma boa liderança é aquela que foca nas pessoas. Trabalhar não é só para atender a expectativa das pessoas, e sim para ajudá-la a tirar da zona de conforto, ajudar a desenvolvê-la, sustentá-la. Saber entender os sinais. Conhecer e entender o cenário e saber o momento de intervir. Ter esse olhar. Entender os problemas como problemas adaptativos. Ter propósito, tolerar incertezas. Estimular as pessoas a saírem da zona de conforto. Promover sempre a comunicação. Percebemos, né, como é importante essa comunicação em todo instante. Não leve nenhuma crítica para o lado pessoal. Não faça nada sozinho. Né? Busque aliados, busque parceiros. Né? E o Lao Tzu fala uma frase muito linda, onde ele diz, né? Vá com as pessoas, viva com elas, aprenda com elas, ame-as. Comece com o que elas sabem, construa com aquilo que elas têm. Mas dos melhores líderes, quando o trabalho estiver concluído e a tarefa estiver realizada, as pessoas dirão, fomos nós que fizemos. Então, essa frase simboliza todo esse bate-papo do que eu queria trazer para vocês e para a nossa reflexão. Duda, que delícia te ouvir. Muito obrigada pela sua contribuição. Acho que foram reflexões muito importantes para o nosso papel de recursos humanos, para o nosso papel de líderes dentro das organizações. Compreender que todos esses anseios, que todos esses sentimentos, na verdade, eles fazem parte do nosso processo natural de aprendizado e que está tudo bem. E poder ter chegar a essa humanização e entender que realmente nós estamos construindo isso juntos, né? Então, a frase do Sun Tzu, acho que reflete muito nesse momento que estamos vivendo hoje, que é construindo realmente, né, o futuro, aquilo que vai acontecer amanhã, que a gente não sabe. E que tá tudo bem, né? Acho que nunca tivemos mais tranquilos, vou falar por mim, nunca tive tão tranquila quanto a não ter certeza de nada. Né? Então, a gente tem vivido muito um dia após o outro, né? Qual foi o aprendizado de hoje? Que eu já sabia que deveria ter sido uma prática minha há muito tempo já, mas que talvez meu mindset não estava preparado para aquilo. E hoje, né, conseguindo verdadeiramente compreender que a nossa felicidade, a nossa satisfação, a nossa capacidade, ela está em empregar o que a gente pode ser hoje e agora, né, nunca tem feito tanto sentido para a gente poder construir futuros melhores. E a sua mensagem foi muito legal. Muito obrigada, viu? Que bom, muito obrigada. Eu que agradeço a honra de estar participando do Conge. E acho que estamos aí, qualquer coisa que precisarem, tá, meus contatos. E é sempre uma honra estar participando e conversando com você, Tati. Muito obrigada, Duda. Fique com Deus e até a próxima. Obrigada.